começou com uma banda, na verdade, começou com uma banda de escola, chamada Crisma. A gente tinha algumas músicas horrorosas, mas a gente chegou a fazer alguns shows, poucos shows, mas fez alguns shows. E aí, quando veio o vestibular, um monte de gente abandonou a música para fazer carreiras sérias, e eu continuei. Mas a gente perdeu o nosso cantor. Ainda bem, inclusive, porque ele era... E aí eu tocava baixo, não conseguia cantar, não sei o quê. Por isso a gente acabou chamando a Paula para cantar, porque eu não tinha habilidade suficiente para tocar baixo e cantar. Então a gente foi mudando as pessoas e a gente já não gostava mais daquele repertório. Foi quando a gente entrou realmente em contato com New Wave. Antes eu ouvia mais era Led Zeppelin, Yes. E aí a gente achou, não, o nosso caminho é por aqui, aquela coisa pós-punk, do it yourself e tudo mais, porque éramos péssimos músicos, inclusive. Para tocar Yes era impossível. E aí a gente deu muita sorte de, logo que a gente resolveu mudar de caminho e tudo mais, apareceu a Blitz, estourou, e a gente foi pego nesse bolo. Mas a gente tinha, sei lá, 4, 5 músicas. Quando a gente fez o primeiro show da nossa vida, um show que a gente já tinha feito numa festinha aqui e ali, a gente tinha 6 músicas só, e foi no Circo Voador, dividindo o show com Macalé, Zé da Gaita e outros. A gente só tinha 6 músicas, então a gente tinha que tocar as 6 e repetir a primeira que a gente tinha tocado, para não parecer que era tão curtinho assim. E a gente foi contratado logo depois. E a gente foi chamado pela gravadora para fazer um pau de sebo. Um pau de sebo, para quem não sabe, a gravadora botava 6 bandas no mesmo disco e quem se segurar fica, quem não segurar dançou. E só o Kid Abelha se segurou, na verdade. O Celso Blues Boy também teve uma carreira, mas foi depois e muito mais alternativo. Não, né? por causa desse pau de sebo, Não, provavelmente. não. Nesse pau de sebo tem 2 músicas que acabaram também não vingando. Ou seja, todo esse repertório inicial foi jogado fora. E a gente foi depurando, mas a gente não tinha mais tanta coisa assim. Só que a gente deu sorte que o Pintura Íntima tinha entrado como uma demo na Fluminense e o Lulu quis gravar, quis produzir esse compacto. Então, em vez da Warner trabalhar a música que estava no pau de sebo, o Lulu falou, não, eles têm uma música muito melhor, deixa eu produzir e mostrar para vocês. Aí ele produziu Pintura Íntima e, do outro lado, tinha Por Que Não Eu. Mas a gente tinha pouco repertório. Mas o sucesso que as músicas... o sucesso que essas músicas tiveram em rádio, principalmente o Pintura Íntima, deu tempo para a gente ir compondo outras coisas. E aí, quando a gente foi fazer o LP, a gente já tinha um repertório bacana. Eu e Paula, pelo menos, a gente estava muito bem, a gente era namorado, morava junto, mas a gente já perdeu o Beni, que era o baterista. O Beni era um dos compositores e ele se achava o mentor da banda. Só que as músicas que estouraram eram músicas que não tinham parceria com ele. Quando estourou Pintura Íntima, ele mesmo falava mal da música. O que ele achava que devia ser? Que achava que a banda devia ser muito mais alternativa, muito mais cabeça. E eu me lembro do Lulu brigando com ele e falando, cara, a sua expectativa é de ser um Bob Dylan. A sua capacidade de realização está aqui embaixo. Então, ou você melhora a sua capacidade de realização, ou você abaixa a sua expectativa em relação ao que vai acontecer. O melhor é ficar no meio do caminho, né? E aí é uma coisa que acontece com quase todas as bandas. Normalmente a imprensa quer falar com o cantor. Não quer falar com o baterista. Ah, não, o baterista veio para a entrevista, ninguém dá bola para o baterista. Teve esse ciúme interno e o Beni me abandonou ali. A minha história com o Kid Abelha começou a desandar quando eu me separei da Paula. E aí, pessoalmente, começou a desandar. Mas é só depois do segundo disco. Só depois do segundo. Não, a gente se separou entre o primeiro e o segundo, mas ainda compôs muita coisa para o segundo juntos. Mas aí, quando você vai para a estrada, que é complicado, que é um relacionamento diário. E eu comecei a pensar em fazer outra coisa. Pode parecer bobo, assim, mas um dia eu estava no meu quarto, dormindo, e tinha uma bandinha ensaiando no outro bloco. E eu me toquei que o Kid Abelha não ensaiava mais, não levava mais som. Porque a gente não tinha baterista, o baterista era contratado, o tecladista era contratado. O Bruno, ótimo guitarrista, mas ele é ótimo para as gravações, ele não gosta de levar som, não gosta de ficar tocando. Então a gente não ensaiava, a gente não tocava mais. E eu falava, caramba, eu entrei nessa história porque eu gosto de tocar, eu não toco mais, só toco para fazer show ou para gravar. E aí eu montei uma banda paralela, que foi o Heróis da Resistência. Todo dia tocar, fazer arranjo, mudar música nova, não sei o quê. Teve uma hora que aquilo começou a ficar muito mais atraente para mim.
Fora o fato que, nesse tempo, eu aprendi a tocar e cantar. Tocar baixo e cantar, que era o que eu não conseguia fazer antes. E aquilo começou a ficar muito mais prazeroso para mim que o Kid de Abelha. Teve uma reação também do resto da banda em relação a isso. Não, ela é a cantora. Tipo, vai tirar mais espaço da gente ainda, né? Eu tenho gestos exatos, sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz do fim de tarde, meu rosto encontra a luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece. Eu não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. O Renato Russo, quando eu entrevistei para o meu livro lá de composição, ele fala que ele ficava chocado até aquele momento de lembrar como é que a gente, contra tudo e contra todos, né, a gente conseguiu criar uma memória afetiva de uma geração, uma linguagem comum, né, para aquela geração. Mas era contra tudo e contra todos? No começo, sim. Quem A gente olha não dali tinha... acha que estava todo mundo curtindo e indo junto. Mais ou menos. A gente teve muita resistência. Teve muita resistência da imprensa. Muita. A gente era massacrado diariamente. Tanto que tinha a história do verão do rock. 83, 84, depois acabou. Aí veio o Rock in Rio. Mas um pouquinho por causa do Rock in Rio. Não sei o quê. A coisa foi continuando, né? Mas tinha uma coisa de a gente ser detonado. Não tinha aparelhagem para a gente. A bossa nova era muita coisa do banquinho, violão. A gente não encontrava aparelhagem. Os estúdios não estavam preparados. Só quem estava interessado na gente eram as gravadoras, porque viram que aquilo dava dinheiro. Fora, né, Gil e Caetano, que sempre foram muito espertos e sempre abraçaram quem chegou, a gente também teve muita resistência da galera de MPB também. Queria que você me contasse como foi essa transição, então, do Heróis virar uma banda de carreira, que era um plano B. A coisa foi ficando muito complicada mesmo internamente, né? E a gente começou a fazer muita política e menos música também. Isso já com a banda fazendo a turnê do segundo disco. Aí teve uma hora que eu enchi o saco mesmo. Problemas pessoais também entre a minha mulher naquele momento e a Paula, e tudo complicado. E aí eu cheguei para o pessoal do Kid de Abelha e falei, olha, depois que acabar essa turnê, eu vou sair da banda. Mas, em princípio, aquela turnê ia demorar mais um ano, né? Isso foi num show no Sul, em Santa Catarina, na praia. E no dia seguinte a gente ia fazer um show no Rio, na Lagoa, que também era um festival, com um monte de banda. E aí foi um certo baque, aquela história de que eu ia sair, não sei o quê, mas no dia seguinte a coisa se agravou, porque a gente foi tocar e o Léo Jaime, na hora de chamar o pessoal do Kid de Abelha para tocar a Fórmula do Amor com ele, chamou todo mundo menos eu. E a gente tinha feito a música juntos, e eu que tinha levado o Kid de Abelha para gravar, tinha morado com ele, né? Tinha uma coisa de... Ele comprou a briga do Kid. Do Kid, exatamente. O resto do Kid. E aí eu fiquei puto com aquela história, fui para cima do Léo, qual é? Que história é essa? Não sei o quê, né? Aí a Paula veio reclamando muito, e reclamando, tinha um problema feminino ali com a minha mulher, e ela deu um tapa na minha mulher. Pá! Aí eu falei, caramba, isso na frente de todo mundo, eles jornalistas, e as bandas todas, não sei o quê. Aí eu puxei a Paula para trás para tirar ela dali. Ela perdeu a cabeça, né, e pegou o pandeiro e pá, na minha cara. Famosa. Aquele negócio fininho, fez uns cortes. Não doeu, mas sangrava, sabe? E aquilo em público, né? E aí, no dia seguinte, eu liguei e falei, não vou mais ficar na banda, né? Não tem mais como, no dia seguinte. E a transição para o Heróis foi natural daí? Você já estava... A gente já tinha o repertório todo. E a gente entrou no estúdio logo depois. No dia seguinte da pandeirada,
o André Midani me ligou, falou, olha, não sei o que você vai fazer, mas eu quero você aqui na Warner, porque a gente tinha um contrato com a Warner. Eu falei, eu tenho uma banda. Não sei, também era uma coisa de garoto, eu achava cafona carreira solo. Eu acho que é do espírito desse tempo aí, né? Essa coisa de Achava que banda. tinha que ter banda, carreira solo, ser cantor. Cantor achava meio crooner, sabe? Talvez até eu já vivesse em algum corpo emprestado, esperando só por você pra reunir meus pedaços. Foi tanta força que eu fiz por nada, pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. E aí eu recebi um telefonema do Jorge Davidson, que eu mandei para ele as minhas músicas, e mandei essa, e ele falou, cara, adorei. Eu já fiquei, pô, de volta, né? De volta à indústria. Adorei. Tem uma cantora que eu estou lançando, eu queria essa música para essa cantora. Eu falei, porra, Jorge, é meu single, cara, é uma música que eu acredito. Mas não tem problema, ela grava, você grava também, não sei o quê. E aí a cantora me liga e fala, pô, Leone, adorei a música, obrigado por deixar eu gravar, vai ficar linda, não sei o quê. Queria que você passasse no estúdio, que eu fiz umas modificaçõezinhas nela. Aí eu entrei no estúdio, fiquei 1 hora esperando ela sair lá de dentro para vir falar comigo. Eu mudei aqui umas coisas de harmonia. Falei, cara, harmonia, dane-se, grava aí, é o seu jeito de interpretar. E tem uma parte da letra que eu não gosto tanto. Pensa nessa parte, você não podia mudar um pedacinho, não sei o quê. Falei, olha, cara, não, eu gosto da música assim. Vocês queriam a música assim, né? Eu estava indo, inclusive, para encontrar o pessoal dos cabeçudos. Veja só que fase. Me liga a cantora. Leone, anota aí. Eu falei, anota o quê? A letra. Eu mudei aquelas partes, ficou muito melhor. Aquela coisa do calor das pessoas, o amor pela vida. Eu falei, te leva um botão de rosa e a camisa aberta no peito. Eu falei, eu fiquei imaginando a cantora com a camisa aberta no peito. Aí eu falei, mas como assim anota aí? Não dei autorização para você mudar. Aí começou uma história. Mas o que eu faço, então, com a seção de cordas que está aqui para registrar essa música, se você não der autorização? Eu falei, não sei. Fui eu que contratei a seção de cordas? Fala qualquer coisa para eles. Começou uma agressão assim de que, pô, bêbado e equilibrista. Com o João Bosco não era nada, eles gravou e estourou. O que você acha que você vai fazer com essa música? E aí acabou que eu gravei, a Daniela Mercury gravou, teve uma outra cantora que gravou, já deve ter umas 5 ou 6 gravações dessa música, mas não com essa cantora. Muito bom isso. Você vê o que me salvou financeiramente um tempo foi que Bruno e Marrone gravaram Só Pro Meu Prazer. Num disco ao vivo que vendeu 1 milhão de cópias. E logo depois de Só Pro Meu Prazer veio uma seleção de Guarânias. Mas foi assim, tentava nessa, mas não rolava, estava realmente meio, me sentia mesmo assim, carta fora do baralho. Eu estava falando disso, eu continuava compondo. E aí um dia eu falei para minha mulher, falei, não vou mais compor. Ninguém está interessado no que eu tenho para dizer. Eu acho que agora eu componho até melhor do que eu compunha, mas são outros tempos, as pessoas não querem mais saber o que eu tenho para dizer. E foi aí que a minha mulher falou, não, vamos lá, vamos gravar esse disco de qualquer maneira. Aí a gente se endividou mais ainda, dívida só aumenta. E a gente gravou o Você Sabe o que eu quero dizer. Assim, o produtor não ganhou nada, os músicos ganharam muito pouco. Era uma banda de garotada mesmo. Aí esse disco fez muito sucesso. E aí eu comecei a fazer muito show e eles me chamaram para gravar o show desse disco. E aí a gente acrescentou Por Que Não Eu, que não estava no primeiro, e estourou na novela também. Então aí eu voltei a ter uma carreira, né? Só aí em 2004, 2005 é que eu consegui voltar a viver do que eu fazia mesmo. Aí esse disco fez muito sucesso e aí eu comecei a fazer
muito show, e eles me chamaram para gravar o show desse disco. E aí a gente acrescentou Por Que Não Eu, que não estava no primeiro, e estourou na novela também. Então aí eu voltei a ter uma carreira, né? Foi só aí em 2004, 2005 é que eu consegui voltar a viver do que eu fazia mesmo. Amor na minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Ele estava para sair do Barão, e aí ele foi lá em casa com Ezequiel Neves, ele queria um hit para abrir o disco do Cazuza, o disco solo dele, e ele que tinha colocado na indústria que eu era um hitmaker. Ele tinha dito isso. Ezequiel ou ele Cazuza? Ezequiel. Ezequiel, ele tinha essas definições e colavam, né? Eu me lembro dele falando que o Gil era a simplicidade com trombetas. Acho ótimo. Não sei se eu entendo, mas acho ótimo. E eu era o hitmaker. E aí ele queria fazer com o Cazuza uma música que fosse um sucesso e que não fosse com o Frejá, para poder se separar do Barão. E aí eles levaram essa letra, que na verdade era um poema enorme, enorme, que tinha mais coisas que eu acabei não usando, sem nenhuma definição do que era uma parte A, uma parte B, um refrão, né? Não tinha nada disso. Eu que tive que meio ali garimpar, falando, essa parte é legal repetir, isso aqui eu vou fazer um especial, e criar a estrutura da música. Mas eles chegaram lá dizendo que eles queriam um bolero, porque queriam uma coisa latina, que latina que é exagerado. E eu falei, bom, então veio com pessoa errada. Eu não sei nem, na época eu não sabia nem o que era um bolero direito, qual era a diferença dos outros gêneros parecidos, não tinha a menor ideia. Aí eu acabei fazendo um rock mesmo, e eu me lembro que foi bacana, assim, que eu levei para ele conhecer no estúdio, e ele estava com a banda lá montada, e a banda já começou a tocar, e eles gravaram ali naquele dia mesmo. A segunda era uma letra bem pequenininha, do Incapacidade de Amar, que eu acabei gravando com os Heróis, e ele me falou no ouvido, assim, era um poema bem pequeno. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, me dá. E a última, que foi Manhattan, ao contrário, eu mandei uma melodia para ele, achei que ele nunca fosse fazer. Mas aí, quando ele ficou doente e gravou o último disco, Burguesia, ele começou a compor. Qualquer um que mandasse um pedaço de música, ele botava a letra. E aí ele tinha aquilo guardado e ele fez. E ficou bastante legal. Um dia eu ainda quero regravar essa música. Aí o Outro Futuro você fez em 2006, que não chegou também a acontecer muita coisa, né? Foi relativamente calmo, assim. O Outro Futuro, para mim, já tinha uma outra realidade. Já tinha internet. E eu estava colocando todas as minhas fichas na internet. O dinheiro que eu gastei foi para criar um site. Estava lá, exilado em Vargem Grande. Aí a minha cunhada falou, você já viu esse negócio de Orkut? Eu falei, não, nunca vi esse negócio de Orkut. Não, tem um pessoal que fala de você lá. Aí eu falei, aí entrei. Aí tinha realmente uma comunidade de umas 40 pessoas que falavam do meu trabalho. Aí eu entrei e comentei alguma coisa. Quando eu comentei, falei, é o Leone mesmo. Não sei. Ou então a gente dizendo, é você mesmo? Não sei. Depois de um tempo se acostumaram que era eu mesmo. Eu lembro quando o Léo Jaime fez, sei lá, teve 5.000 seguidores, e todo mundo falando, cacete, é um monstro da internet, não sei o quê. E realmente, era uma coisa... Ele foi abrindo perfis e abrindo perfis. E ali eu falei, bom, esse é o caminho. E esse é um caminho que só vai melhorar. Nesse momento, eu lancei o disco pela Som Livre. E aí o negócio que tinha, sei lá, 40 pessoas, em pouco tempo tinha 5.000. Falei, bom, 5.000 pessoas, legal. E aí, daqui a pouco, 18.000 pessoas naquela comunidade, mas assim, umas 50 comunidades falando de músicas específicas. E aí eu comecei a ir atrás daquelas comunidades e, pô, que bacana que você gosta dessa música.
Mas vai lá na comunidade grande, que eu estou lá, eu passava o dia fazendo isso. Pescando gente, basicamente. Pescando gente, exatamente. Já tem bastante coisa pronta, mas eu estou compondo mais. A ideia de fazer um disco acabou me dando mais vontade de compor, então compus mais. Mas tem muita coisa. Tem parcerias gravadas, parcerias guardadas que eu nunca gravei. Tem 3 com a Zélia Duncan, 5 com o Frejá. E aí você vai escolher entre essas, exatamente. Né? Senão já acabou o disco, né? 5, 3, aí já tem... Não, eu tenho umas 20 e tantas assim, que eu escolhi para o disco. Mas ainda tem mais umas 3 que eu quero fazer para o disco. Inclusive com Paulo Henriques Brito, que é um poeta que eu adoro. E a gente está pensando em fazer um funk. A Anitta, ela tem um negócio que seria literatura. Que é, por exemplo, prepara... São versos de 2 sílabas. E só alta literatura tem versos de 2 sílabas. É muito difícil escrever. Concreta, assim. Escrever em versos de 2 sílabas. Se ele escrever versos de 2 sílabas, vai ficar muito diferente da Anitta. Mas vai ser o mesmo modelo, entendeu? O mesmo padrão. Então, pegar coisa emprestada de um e de outro. Não sei se vai dar certo, ainda é uma loucura que... E aí o plano é gravar em janeiro, por exemplo. Gravar em janeiro, que aí são 40 dias de captação de recursos, vai até o Natal, espero que o público me dê de Natal a possibilidade de fazer o disco, né? E aí eu começo a gravar em janeiro. É proibido sofrer, eu li, tá fora de moda, é falta de educação. É proibido sofrer, os dias são de euforia, a felicidade é uma obrigação. É proibido sofrer, chorar nas tardes de outono, pensar demais e perder o sono. É proibido sofrer, não vale a pena a viagem, é muito cara a passagem. É muito escuro no fundo, ninguém mais vai pra lá. Ninguém te chama pra nada, nem quer te visitar. A ordem é ser feliz por toda eternidade, feito prisão perpétua entre sorrisos falsos e amenidades. A ordem é ser feliz